Sejam bem-vindos às Conversas Ativos. Hoje falamos de certificados. Vamos tentar perceber melhor este veículo por excelência de investimento a médio e longo prazo nos mercados acionistas. O nosso convidado é Luís Féria, responsável pelo Departamento de Marketing de Mercados Acionistas no Millennium BCP. Como sempre, em direto na nossa plataforma online, poderá colocar todas as perguntas que queira e que se adequem ao tema de hoje. Olá, Luís, muito bem-vindo. Boa tarde, Elsa, boa tarde a todos. Já falámos aqui diversas vezes em outros programas sobre a importância da diversificação nos investimentos. É mesmo necessário não colocar os ovos no mesmo cesto? Tem toda a razão, é mesmo isso. Dizia o velho ditado popular que nós não podemos colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque se o cesto cair, efetivamente, os ovos todos partem-se, não é? Mas há uma razão ainda mais importante quando falamos de investimento de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque há cestos que são diferentes. E por cestos entendemos o que são classes de ativos. E, fundamentalmente, nós temos três grandes classes de ativos. Em primeiro lugar, o numerário, portanto, aquilo que temos dinheiro em conta, que é qualquer coisa que é muito seguro, portanto, que temos no bolso, mas não só não dá rendimento, como inclusivamente perde rendimento com a inflação. Portanto, perdemos poder de compra, efetivamente. Não temos capacidade para comprar aquilo que precisamos com o mesmo dinheiro ao longo da vida. Em segundo lugar, temos aquilo que nós chamamos as aplicações de juro, que se pode batizar também como obrigações. É um conjunto muito variado de aplicações, desde depósitos a prazo, até bilhetes do Tesouro, até obrigações do Tesouro, que efetivamente essas já produzem algum rendimento, mas têm efetivamente algum risco também associado. Por último, em terceiro lugar, temos as ações, ou os mercados acionistas, de uma forma geral, que essas sim têm um rendimento ou um retorno mais acentuado, mas à custa, efetivamente, de um risco superior, ou sujeitas a uma flutuação de valor superior. Bem, eu para ilustrar o desempenho destas três grandes classes de ativos, eu trouxe um gráfico e peço desculpa aos nossos ouvintes por ser um gráfico importado ou emprestado dos Estados Unidos da América, de uma entidade que não é nossa, mas efetivamente é um dado que mostra uma história longa e rica dos retornos dos vários ativos desde 1926, portanto, até 2013. E o que vemos, em termos de retorno, é que, efetivamente, as ações, e ali estão duas classes de ações, duas grandes classes de ações, produzem retornos médios anuais muito acentuados, da ordem dos 10%. As aplicações de taxa de juros, seja ao nível das obrigações do Tesouro, seja ao nível dos bilhetes do Tesouro, retornos da ordem dos 3,5% a 5,5% por ano. E depois temos a inflação registada neste período de 80 anos de cerca de 3% por ano. Outra forma de olhar para o gráfico é perceber quanto é que valeria $1 investido em 26, talvez pelo meu bisavô ou pela minha bisavó, e agora transportado para 2013, que é onde termina este gráfico. Bem, aplicado em ações, $1 teria significado termos hoje amealhado pelo menos mais de $4.000. Nas aplicações de juro, o que vemos é que o mesmo dólar teria produzido, se fosse em obrigações do Tesouro, há 10 anos, nos Estados Unidos, que é o que ali está, cerca de pouco mais do que $100. E em bilhetes do Tesouro, cerca de $20. E a inflação registada foi de 13%. Isto significa que, em termos de retorno, as aplicações de taxa de juro, efetivamente, produzem um rendimento, mas ele é marginal. Estamos a falar de 80 anos, portanto, de um dólar para $100, quando a inflação é de 10, é um rendimento marginal. No caso das ações, estamos a falar de $1 transformado em $4.000 para uma inflação de $13, portanto, estamos a falar de efetivamente uma valorização significativa. Bem, então podemos nos perguntar, então poderia todo o meu dinheiro em ações? Não, não pode ser assim, é a forma errada de ler esta situação, porque há o reverso da medalha, que é efetivamente o risco. E em termos de risco, como é que nós podemos ver isto? Bem, o que nós trazemos também é um outro gráfico, que mais uma vez peço desculpa, Elsa, e a todos,
por ser, mais uma vez, importado, mas é o que eu disse, de série histórica, só alguns é que os sabem fazer, eu não sei, que mostra várias combinações de investimentos de carteira entre obrigações e ações. Bem, e aqui eu vou só situar nos dois extremos e depois no ponto médio. Nos dois extremos, o que é que temos? A azul temos o investimento neste período de 26 a 2003, 1926 a 2013, totalmente em obrigações do Tesouro dos Estados Unidos a 10 anos. 5,5% de retorno médio. E depois temos, no melhor período de 12 meses, consecutivos, temos 32,6% positivos de retorno. No pior período de 12 meses, temos um registro de menos 8,1% negativos. No outro extremo, encarnado, temos uma carteira totalmente investida em ações. E totalmente investida em ações, temos um retorno médio de 10,2%. E 54,2% de melhor desempenho em 12 meses e pior desempenho em 12 meses de 43%. A meio, que é talvez uma perspectiva moderada, 50-50, para não falar de outros casos, teríamos um retorno médio de 8,3%, em média por ano, para esta carteira de 50% em ações e obrigações, e depois 32% mais ou menos de positivos no melhor período de 12 meses e 22% negativos no pior período de 12 meses ou de um ano. Portanto, isto é o que nós temos em termos de composição de carteira e de seleção de investimentos ou cestos, onde nós devemos colocar os nossos ovos, e é talvez o gráfico que considero mais importante para as pessoas posicionarem e planearem os seus investimentos ao longo da vida. E quais as razões que o Luís identificaria deste forte crescimento da gestão passiva nos últimos anos? Bem, a gestão passiva surgiu nos anos 70, meados dos anos 70, nos Estados Unidos, pelo Sr. John Bogle, que ainda é vivo, numa boutique financeira, e depois rapidamente ganhou o interesse de bancos de investimento e depois bancos comerciais nos Estados Unidos, depois transposta para a Europa no final dos anos 90, já 2000, e pronto, e daí para cá tem tido um crescimento assinalável. Bem, é preciso perceber-se, em primeiro lugar, antes de trazer números para cima da mesa, o que é a gestão passiva. A gestão passiva é uma gestão que procura dar só o retorno dos mercados. Portanto, como eu vos trouxe ainda há pouco, há aqui os gráficos que mostram qual foi o desempenho histórico das várias classes de ativo ao longo dos anos. Portanto, a gestão passiva dá o desempenho histórico dos mercados acionistas, se o ativo subjacente for um índice acionista, ou dos índices ou dos mercados obrigacionistas, se o ativo subjacente for um índice obrigacionista. Portanto, não pretende bater os mercados. Isto por oposição à gestão ativa. A gestão ativa é aquela em que, quando nós tentamos comprar uma ação aqui ou um conjunto de ações acolá, etc., estamos a tomar uma ação. Portanto, e a decidir não investir na totalidade do mercado, mas investir numa parte do mercado. E o mesmo se passa com os fundos de investimento, quando o gestor de fundos tem a sua obrigação, que é tentar bater o seu benchmark ou a sua referência de mercado. É a sua função, é a sua profissão. Ora, o que está provado desde os anos 70, quer nas universidades, portanto, estudos académicos, quer na parte da indústria financeira, é que é muito difícil para a gestão chamada ativa bater a gestão passiva. E daí o forte crescimento. Eu trago dois gráficos que mostram efetivamente o crescimento desta gestão passiva, que há uns anos atrás, estamos a falar ali no ano 2000, teríamos cerca de 80 mil milhões de dólares, 80 bilhões na linguagem anglo-saxónica de dólares, só no total destes instrumentos, são as barras verdes, e podemos ver a evolução marcadamente positiva, e chegados a março de 2014 temos mais de 2,2 mil milhões de dólares. Portanto, um crescimento efetivamente surpreendente. Mas a história efetivamente não acaba aqui, portanto o mundo continua.
Nós ainda não temos dados mais recentes, mas já temos projeções para o que nos poderá esperar o crescimento desta classe de ativos no futuro, da gestão passiva. E segundo um estudo do outro banco, é um estudo do Credit Suisse First Boston, mostra que nos próximos 10 anos, até um prazo inferior a 10 anos, estamos a falar de 2025, nós vamos passar de qualquer coisa inferior a 3 mil milhões de dólares investidos em fundos de gestão passiva para quase 9 trilhões de dólares. Portanto, é um crescimento de 5 vezes, ou quase 5 vezes, 4 vezes, num curto período, portanto estamos a falar de 9 anos. As razões fundamentais para que isto aconteça são basicamente, para além da performance, que é mostrar que efetivamente eu, sendo preguiçoso, entre aspas, ou seja, só investindo nos mercados, acabo por ter um melhor rendimento, mesmo antes de custos, do que se tentar escolher as ações. Para além disso, ainda tenho uma outra vantagem, que é a diversificação, que é muito importante, que é, normalmente estes instrumentos são associados a, como disse, a mercados acionistas ou mercados obrigacionistas e, portanto, estou não a apostar num ou outro cesto, estou também aí a diversificar, mesmo dentro de uma classe de ativos, seja ações, seja obrigações, a pôr em muitas ações ou pôr em muitas obrigações, o que diversifica o risco. Claro. E vamos agora falar mesmo dos certificados Millennium BCP. O que é que são os certificados Millennium BCP? Bem, os certificados Millennium BCP são efetivamente um instrumento de gestão passiva. Aliás, o Millennium BCP foi o único banco, e até agora, português, e orgulhamos-nos bastante disso, de ter iniciado um programa de certificados em 2002 e o ter mantido até agora. Somos o único emitente e distribuidor, e fazemos aquilo que se chama o market making, ou a negociação em mercado, a contrapartida para o cliente de poder comprar ou vender o certificado, somos nós que o fazemos desde 2002. O crescimento deste programa, que vamos falar mais daqui a pouco sobre a sua dimensão, tem sido assinalável. Em 2009 nós tínhamos cerca de um pouco mais do que 80 milhões de euros sob gestão e não chegávamos a talvez 5 mil clientes. E hoje temos quase 500 milhões de euros em ativos colocados neste programa de certificados, nesta oferta de certificados, e mais de 25 mil clientes. Portanto, quintuplicámos o número de clientes e mais do que quintuplicámos o valor dos fundos que temos investidos. Antes de lhe fazer mais uma pergunta, relembro que o Luís Férias está disponível para responder a todas as questões que queiram colocar diretamente na nossa página de Facebook. E perguntava-lhe agora, em relação aos certificados, quais as principais vantagens deste instrumento financeiro? Bem, talvez 3. A primeira é toda aquela que decorre da gestão passiva. Portanto, e isto tem a ver com, como eu disse, performance, portanto, ter um retorno dos mercados que já é melhor do que a generalidade do retorno que nós muitas vezes temos quando queremos ter alguma ação, alguma atividade, portanto, a gestão passiva. Em segundo lugar, os custos são instrumentos de baixo custo, negociam com uma ação, e, portanto, e essa é outra das vantagens, que é a liquidez, mas negociando com uma ação, eu julgo que no site do ativo se podem comprar e vender, e também falaremos sobre isso, por cerca de 6 euros ou 7 euros cada ordem, isto é negociado em bolsa, portanto, a liquidez. Depois temos a diversificação, porque estamos a falar de investir em índices de mercado muito conhecidos, portanto, e isso significa investir num conjunto, num cabaz alargado de empresas. Temos também a questão do benefício da cobertura cambial. Os nossos certificados estão em euros. Nem todos os certificados lá fora, aliás, a exceção é serem na moeda de uso doméstico. Os Estados Unidos usam, para os seus índices, portanto, índices americanos usam o dólar, mas para os índices europeus muitas vezes usam o euro e vice-versa na Europa. Não, nós quisemos pôr tudo em euros porque é a tesouraria dos nossos clientes, porque nós sabemos fazer a gestão do risco cambial e o cliente não o sabe fazer. Claro. E, portanto, importamos esse
entre aspas, problema para os clientes. É uma forma de simplificar. É uma forma de simplificar, é a palavra de ordem do ativo. Exato. Entretanto, chega-nos uma pergunta via Facebook, que é do Vítor Pereira, em que pergunta se devo ter vários certificados em carteira. Mais uma vez é diversificar e, portanto, continuamos na mesma. Deve, porque, e falar, a pergunta é boa, apesar de ser prematura, porque vamos falar da oferta a seguir. Mas a oferta de certificados, eu permito-me abrir o leque aqui, claro. Elsa, se não permitir, a oferta de certificados tem 3 famílias, mas tem basicamente uma, que é a dos principais mercados acionistas mundiais, seja o americano, seja os europeus, seja os asiáticos. Bem, apesar de estarmos a falar dos principais índices mundiais, estamos a falar do S&P 500, as 500 maiores empresas americanas, ou, por exemplo, na Europa, o DAX 30, as 30 maiores empresas alemãs, que são de vários setores, portanto, uma diversidade muito grande, nós nunca, em termos de regras de ouro de investimento, nós também aconselhamos que o investidor diversifique os investimentos e o faça investindo, e nós costumamos dizer, façam-no investindo em 3 certificados. Normalmente, que seja um dos americanos, e nós temos 3 certificados americanos, falaremos daqui a pouco, escolham um dos 2 principais talvez, depois um de referência europeu, tem que ser um de referência europeu, porque são os principais mercados acionistas mundiais. Portanto, os Estados Unidos representam mais de 50% dos mercados de capitais a nível mundial, a Europa representa mais de 25%, portanto estamos a falar do core. E o terceiro pode ser escolhido por vontade e interesse dos clientes, quer dizer, será sempre uma decisão deles em qualquer caso, mas esses são os nossos conselhos. Isto porque a oferta de certificado é global. Efetivamente a oferta de certificado é global. Nós dizemos que é global porque, permite contemplar ou abranger cerca de mais de 90%, eu poderia dizer mesmo 98% das necessidades e dos interesses dos nossos clientes. Nós temos 3, como eu disse há pouco, 3 famílias de certificados. Temos a família dos índices de mercados acionistas, primeira, e aqui temos, nos índices acionistas, temos 3 americanos. Portanto, o S&P 500, que já me referi há pouco, o Dow Jones 30 maiores empresas, um bocadinho mais industriais, de conotação industrial e mais banca, também tem algumas empresas tecnológicas, as mais históricas, tipo IBM, e algumas também de consumo. Depois temos o Nasdaq 100, que são as 100 maiores empresas tecnológicas americanas. Portanto, nos Estados Unidos, falados, 3 ofertas. Na Europa, temos os principais índices europeus, a começar logo pelo Eurostock 50, que são as 50 maiores empresas da zona euro, em que, obviamente, quem tem mais peso é a Alemanha, pelo peso que tem na zona euro, e as empresas alemãs, estamos a falar das 50 maiores empresas, a Alemanha deve pesar cerca de 25%, 30%, depois deve vir a França, etc., vai com 20%. Portanto, mas também muita diversidade nestes índices, estamos a falar de empresas de vários setores, desde empresas de consumo, a farmacêuticas, a banca, a energia, a tecnologia, a tudo. Em todos os índices nós temos isso. Portanto, na Europa, Eurostoxx, o índice de referência, depois temos os índices dos principais países. Portanto, o DAX 30, as 30 maiores empresas alemãs, o CAC 40, 40 maiores francesas, o IBEX 35, as 35 maiores espanholas. Depois temos o VIG, que é um índice polaco, tem a ver com a nossa afinidade com o Banco Napolónico que temos. E depois tínhamos que ter o nosso PSI 20, portanto, claro. o nosso índice de referência nacional. E depois também temos na Ásia, temos o Japão, o Nikkei 225 maiores empresas japonesas. E por fim, para cobrirmos todo o mundo, temos um índice de mercados emergentes, que é um índice composto de várias geografias e de empresas dessas geografias, em que tem, obviamente, o maior peso é a China, pelo peso que tem na economia mundial e nos mercados de capitais. Depois tem Índia, depois tem Rússia, tem Brasil, tem Turquia, tem África do Sul. Eu estou-me a lembrar dos mais pesados, mas é um índice que nunca mais acaba, são muitas empresas.
e que nós damos a possibilidade de transicionar mercados emergentes, são aqueles que têm maior crescimento. Basicamente é isso que queremos que vamos à procura. Fora essa vasta oferta, também temos certificados sobre mercadorias. Quer falar um bocadinho sobre isto? Eu há pouco não concluí a resposta, porque temos, efetivamente, só falei de uma família, que é a família principal, não falei das outras famílias, das outras duas famílias. E há, efetivamente, a segunda família, que são os certificados de mercadorias, e aqui o que temos são, basicamente, as principais mercadorias. Temos os metais preciosos, com o ouro, a prata, o cobre, sobretudo, e o ouro, a prata, o cobre, sim. Depois temos o petróleo, muito importante, também para alguns investidores, e o trigo. Portanto, essa é a nossa oferta de certificados de mercadorias, basicamente, mas é para mais especialistas. Portanto, enquanto que a oferta de mercados acionistas é uma oferta para o público em geral, para o investidor, para o cidadão médio, a oferta de mercadorias tem que ser para conhecedores dos vários mercados de mercadorias. A terceira, já agora, parte da família da oferta de certificados, são certificados muito específicos, são certificados setoriais da zona euro, que temos os recursos naturais, Basic Resource, e temos depois as telecomunicações, telecoms, temos a banca também, e depois temos um quarto também setor representado a nível europeu. Mas também digo, esta família também é para especialistas, não é para uma gestão de carteiras, para uma gestão de patrimónios. Nós o que recomendamos é que se invista nos principais índices acionistas. Claro. E para quem esteja interessado realmente em comprar certificados, como é que o poderá fazer? É muito simples, porque eu disse há pouco que o certificado negocia como uma ação, portanto é uma ordem de bolsa, e o ativo tem uma ótima plataforma de negociação em bolsa. E, portanto, basta, seja no Quick Trade, seja na área de investimentos, pesquisar o indicador do certificado, ou por certificados mediante o BCP, e depois é escolher o certificado que quer, o S&P 500 ou o DAX, ou o Eurostoxx, o que quiser, e, portanto, dar uma ordem de compra, como se qualquer ação se tratasse. A comissão é a mesma, aqui não há comissões de subscrição, nem de resgate, nem de gestão, há tão somente uma ordem de bolsa. E, portanto, do outro lado está o mercado, em geral, mas o banco, que é market maker, proporciona liquidez para qualquer montante. Nós sentimos orgulho também nisto, porque é uma forma, esta família da gestão passiva que nós trazemos para os clientes, que são os certificados, é uma forma de democratizar o acesso a investimentos, nomeadamente o acesso aos mercados mundiais, a pequenas poupanças. A partir de 1.000 euros, 1.500 euros, já se pode, já é economicamente viável e rentável investir em certificados, dado o seu baixo custo. Bem, se houver dificuldades na internet, que eu acho que o cliente do ativo não terá, em princípio, mas tem sempre, e se estou certo, tem sempre o apoio do gestor de conta, que o orientará pelo menos na primeira e na segunda e na terceira, se for necessário, operações que queira fazer. E neste âmbito, que tipo de informação é que disponibilizamos aos clientes? Bem, é vasta. Talvez a mais importante, que é a peça, a chave de acompanhamento que nós prestamos aos nossos clientes, é a nossa opinião sobre os mercados, nomeadamente os mercados acionistas. Ela é traduzida mensalmente numa newsletter que produzimos e que está no ativo, no site, na área de, se não me engano, é informação de mercados, research e publicações. Portanto, nos primeiros dias de cada mês, nós reunimos-nos, um pequeno comitê de investimentos, e olhamos para os vários mercados, numa perspectiva de retorno, risco a 6 meses, 12 meses. E então, essa newsletter, o que traz, esta última, a de fevereiro, é um forte pendor para o mercado europeu, cerca de 60% da alocação, e depois 30% no mercado americano e 10% no mercado japonês. No mercado europeu, a repartição, eu não sei se é possível trazê-la e pôr isso em gráfico, é de cerca de 30% o Eurostoxx 50, depois temos 10% o DAX, 10% o PSI 20 e, se não me engano, é 10% o CAC, o índice francês. Nos Estados Unidos temos 30%, como eu disse, 20% o que consideramos é o S&P 500 e 10% o Dow Jones. E no mercado japonês é o índice que temos, que é o Nikkei. Para além desta informação, também há numa outra zona, que é na zona da academia, temos vários vídeos que explicam
um pouco e descasca um bocadinho aquilo que são as características dos certificados, da família de certificados. O que são, para o que servem, como devem ser usados, etc, etc. Estamos mesmo na reta final, não chegaram mais perguntas, quer deixar algumas notas finais? Eu deixaria só uma, para além de, obviamente, e para não me esquecer dos meus agradecimentos pelo convite que me fizeram, que é sempre um prazer estar aqui, sou cliente ativo e, portanto, gosto muito de trabalhar convosco e de me sentir parte da vossa família. Para além disso, a recomendação que faria é que simplifiquem, e usando as palavras do ativo, os vossos investimentos. Vejam, se tiverem a possibilidade, este vídeo, no sentido de escolherem as classes de ativos, de planear os vossos investimentos em função dos vossos objetivos, das vossas necessidades, dos vossos interesses, da vossa tolerância ao risco e escolham, em termos de investimento, em aplicações de juro ou aplicações em mercados acionistas. Hoje são as opiniões dos especialistas, mas decidam por si, mantenham-se no plano e desejo-vos bons investimentos. É o que eu desejo a todos. Muito obrigada, Luís, pela sua presença. Nada, e chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativos. Esteja atento à nossa página no Facebook e descubra qual o tema do próximo programa. Contamos consigo sempre desse lado. Até lá, não se esqueça de estar sempre ativo.